Olá, seja bem-vindo. Estamos começando hoje mais um quadro, Caminhos da Bíblia. Vamos passar por toda a Escritura Sagrada, falando, explicando e refletindo com você a importância da formação do discípulo missionário para brilhantar e para nos informar e participar com a gente. Ao meu lado, Dom Anderson Franklin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, ele que tem formação na Sagrada Escritura. Seja bem-vindo, Dom Anderson. Agradeço, Tiago Souza, agradeço a oportunidade de poder comunicar com os nossos irmãos e irmãs em nossa Rádio América e, de maneira especial, também com todos aqueles que estão nas nossas redes sociais. É claro que essa formação, ela é especialmente para quem trabalha na igreja, círculos bíblicos, grupos de formação e também para o leigo que quer aprender mais. De fato, como você falou, a minha formação é em Sagrada Escritura, eu tenho mestrado e doutorado na Universidade Gregoriana de Roma e desde quando voltei para o Brasil, a minha intenção sempre foi me dedicar à formação dos presbíteros, mas também dos leigos e leigas. E por isso esse quadro pode nos ajudar muito a abrir portas para que as pessoas compreendam melhor a Sagrada Escritura, a Bíblia, e também possam lê-la com mais facilidade, de maneira especial ligando aos meses temáticos de nossa igreja, e por isso começamos com a importância da Bíblia, já que estamos no mês dedicado à Sagrada Escritura. Domingo, o último domingo do mês de setembro é o domingo como nós conhecemos, o domingo da Bíblia. Nossas comunidades eclesiais de base, nas celebrações da palavra, da Eucaristia, na iniciação à vida cristã, todos somos convidados a acolher a palavra de Deus, a força da palavra e compreender que na escuta da palavra somos formados como discípulos missionários de Jesus Cristo. Quando a gente conhece mais da palavra de Deus, do Anderson, nossa fé, ela aumenta, ela fica mais fervorosa. De fato, o que acontece é, nossa tradição eclesial, nossa experiência religiosa, nós somos uma religião do livro. E não é o livro em si, é Cristo, a palavra viva do Pai. E por isso, quando nós nos aproximamos da leitura da Bíblia, seja do Primeiro Testamento, conhecido por todos como Antigo, seja do Segundo Testamento, conhecido por como todos como Novo, nós nos aproximamos iluminados por Cristo. É Ele que nos revela e abre para nós as Escrituras, como fez com os discípulos de Emaús. Por isso, de fato, se queremos dar razão à nossa fé, se queremos ser homens e mulheres marcados por uma experiência que na sociedade e no mundo seja reconhecida, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Para esse nosso primeiro encontro, o que a gente preparou? Então, eu pensei muito sobre. Nós estamos no mês da Uhum. Bíblia. Como começar? Existem vários vídeos, palestras, inclusive da própria CNBB, com aqueles e aquelas que produziram o material para o mês da Bíblia, Uhum. que está tratando da carta aos Efésios, revestirmos-nos de uma nova humanidade. Eu pensei em não começarmos por este tema, porque vamos até indicar onde as pessoas podem encontrar palestras, reflexões e até um estudo aprofundado do tema do mês da Bíblia. E por isso, a minha preferência foi começar com a segunda leitura a segunda carta a Timóteo, que fala da força da palavra de Deus na formação de Timóteo, Uhum. que era alguém muito importante para aquela comunidade. E por isso, acredito que refletirmos sobre este texto pode nos dar as indicações de como a palavra de Deus, a força dessa luz que vem do alto, escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, pode hoje nos ajudar. Vamos conhecer então, 2 Timóteo, capítulo 14, aliás, capítulo 3, versos de 14 a 17. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste? Desde a infância, conheces as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Graças a Deus. Deus.
Esse texto é muito interessante. Na verdade, nós falamos que é uma carta de Paulo, porém ela pertence ao círculo paulino Uhum, e ela já reflete uma igreja que se preocupava em formar, desde a família até a comunidade, os seus membros. Uma igreja que coloca na mão de homens e mulheres responsáveis e escolhidos a responsabilidade, a missão de formar discípulos, homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes capazes de dar razão à sua fé. E por isso é particular o texto, pois fala de um jovem que tinha uma responsabilidade eclesial importante. E onde ele iria se formar? O que o alimentaria? uhum. O que daria a ele condições de realizar aquela missão que fora confiada a ele pela própria comunidade cristã? E por isso, refletir esse texto nesse primeiro quadro, no mês da Bíblia, é ressaltar, ao meu ver, a força da palavra de Deus na formação do discípulo missionário de Jesus Cristo, de maneira especial daqueles e daquelas a quem foram confiadas missões importantes na igreja. Dom Anderson, na Bíblia, os verbos são importantes porque falam da intenção de quem o escreveu, né? Nesse texto de hoje, quais são os verbos que o Senhor descreveria? Essa pergunta é muito interessante e importante. E aí eu dou uma dica. Muitas Uhum, vezes as pessoas querem como vamos ler a Bíblia, né? Por onde começar? uhum, Existem vários modos, existem até caminhos, existem livros que nos ajudam a ler bem a Sagrada Escritura. E por isso eu convido a você a procurar esses livros e eu dou uma dica muito simples. Comecemos dos evangelhos. Passemos para os Atos dos Apóstolos, que fala desse caminho posterior àqueles que foram testemunhas, que viveram com Jesus. E depois possamos seguir na direção das cartas de Paulo e as demais cartas do Segundo Testamento, conhecido como o Novo Testamento. De maneira especial, aqui, uma outra dica que eu dou para aqueles que se interessam, por exemplo, em ler a Bíblia. Como eu vou ler um texto bíblico? Você indica as formas verbais ou os verbos. Os verbos são verbos de ação, muitas vezes colocados para Deus e é Deus que age, ou muitas vezes são verbos que convidam a nós, leitores, ou a quem é dirigida a palavra, a uma atitude. uhum. E de maneira especial, nessa primeira parte do texto que você leu, eu peço desculpas porque professor precisa de papel. Então, eu Fique à estou com o meu vontade. papelzinho aqui na mão. Então, a primeira parte do texto traz três verbos fundamentais que nos ajudam a compreender o que é pedido de Timóteo, mas também para nós. O primeiro é o verbo permanecer e há uma indicação de como permanecer firme. O segundo é o verbo aprender. E o terceiro é o verbo crer, que também tem uma indicação. Ele diz: você precisa crer firmemente. Esses três verbos, logo no início, falam daquilo que é pedido de Timóteo. E como ele vai conseguir isso? Com a leitura atenta da Sagrada Escritura. Permanecer firme. Permanecer firme, a imagem que eu gosto as imagens são duas. Primeiro, uma âncora. Um navio na tempestade, um bom timoneiro ou um bom capitão sabe que ele não pode ir para muitos lugares, porque ele não consegue ver onde está. Então ele lança a âncora. Permanecer firme significa ancorado. Uma âncora profunda, firme, capaz de fazer com que esse barco não sucumba, ou seja, não afunde na tempestade. E a outra imagem que eu gosto de utilizar é a imagem da relação que Jesus propõe no Evangelho de João, o quarto evangelho, entre a videira e os ramos. Permanecer firme significa unido à videira como o ramo está. Ou seja, não é uma coisa estática. É firme como a âncora, mas dinâmica como a relação entre o ramo e a videira. Firme porque estamos ancorados em Cristo, a palavra viva do Pai. Ou seja, aquele que deseja crescer como homem e mulher de Deus
permanece firme em Cristo. Porém, essa firmeza, ela não é estática, é dessa relação contínua entre o ramo e a videira, pois o ramo recebe da videira, nessa firmeza e nesse permanecer unido à videira, tudo aquilo que o ramo precisa para produzir frutos. Uma estabilidade, constância e uma dinâmica de crescimento contínuo na relação, de maneira especial, entre o discípulo missionário e Cristo. Permanecendo unidos a Ele, cresceremos na fé. O segundo verbo é o verbo aprender. O verbo aprender, ele coloca diante de Timóteo, de nós, o tesouro da fé. Nós somos homens e mulheres formados pela relação contínua com a palavra. E por isso, nesse caso, o tesouro da fé que nos é apresentado pela Escritura, essa fonte viva, é onde nós voltamos. E por isso, não só o tesouro da Sagrada Escritura, mas toda a tradição da Igreja, no nosso caso. Ou seja, foi transmitido a Timóteo algo. E ele sabe, como um grande tesouro, onde ele deve buscar o alimento. Aqui tem uma imagem interessante daquele homem que encontra um tesouro no campo ou aquele que encontra uma pérola de grande valor. Ou seja, ele vai acolher o tesouro e aprender dele. Por isso, se somos chamados a permanecermos unidos a Cristo, nessa dinâmica contínua daquilo que, como ramos, devemos receber da videira, que é Ele, aprenderemos os valores do Evangelho e mergulharemos nessa formação contínua, como homens e mulheres que precisam da luz do alto, da força do Espírito e da inspiração da palavra para seguir. E, por fim, o último verbo, não menos importante, crer firmemente. Essa profissão de fé a que Timóteo é chamado a renovar constantemente diz respeito ao espaço da maturidade da fé. Nós não cremos sozinhos. Nós cremos e professamos a fé como a igreja. E por isso, crê firmemente aquele e aquela que se insere na vida da comunidade eclesial de base, reflete os valores do Evangelho no cotidiano comunitário, com irmãos professa a fé e unidos são enviados em missão. Crê firmemente aquele que dialoga com o tesouro da fé que encontra na comunidade, com os grandes desafios cotidianos, aqueles com os quais nós lidamos constantemente. É o colocado em prática. Exatamente, você tem razão. Ou seja, essa relação que já no início do texto apresenta para Timóteo como necessária. Acolher a palavra significa deixar que o nosso coração seja ancorado em Cristo, pois é na relação com o Mestre, como o ramo e a videira, que nós recebemos aquilo que precisamos para produzir frutos. E o crer firmemente significa exatamente isso, ou seja, quando produzindo frutos, eu coloco em prática a palavra que recebi. Sou formado como discípulo missionário e enviado como sal da terra e luz do mundo. Bom, Anderson, o texto de hoje mostra que a infância de Timóteo e que ele conhecia a Sagrada Escritura na infância. Isso mostra uma virtude para a gente de também ensinar desde cedo, né, o caminho da Escritura Sagrada. Isso é muito interessante porque na carta ao Timóteo há uma menção, inclusive, de quem ele recebeu, de sua mãe e de sua avó. Eunice e Lloyd são mencionadas como pessoas importantes, fundamentais na formação daquele jovem nas mãos do qual a comunidade confia a condução da própria comunidade. Ou seja, aqui há dois espaços fundamentais para que nós compreendamos como vamos formar homens e mulheres hoje para os desafios do tempo no qual nos encontramos. Como vamos formar homens e mulheres hoje capazes de, ancorando-se em Cristo, dar testemunho, como você apenas falou, praticar a palavra, colocá-la em prática onde estamos. Dois espaços são fundamentais. Primeiro, a família. Há uma propaganda, enquanto eu estava na Europa, que me chamava muita atenção, que era uma propaganda sobre a leitura. Era uma propaganda, inclusive, espanhola, que tinha um pai com um filho
sentados, o pai sentado, o filho deitado na cama, e o pai lia um livro para esse filho. A cena se fechava, o livro já não estava mais na mão do pai, mas da criança. A cena se fechava e abria de novo, o pai dormia. Ou seja, dizendo, se você ler, teu filho lerá. E eu digo, se nós lermos, se os pais e as mães lerem a Sagrada Escritura, a Bíblia, para os filhos e com os filhos, eles descobrirão o valor da leitura da palavra de Deus. Nós hoje nas escolas provocamos as crianças desde cedo para a leitura. Aquele que lê tem um bom vocabulário, aquele que lê compreende o mundo, aquele que lê reflete melhor, ou seja, é formado pela arte da literatura que enriquece e nos faz mais humanos. Quanto mais se lermos a palavra de Deus desde pequenos. E por isso o texto diz que desde a infância Timóteo, por meio de sua mãe e de sua avó, já era educado na fé. O primeiro espaço da educação para um amor à Sagrada Escritura é na nossa casa. Ler a palavra de Deus com os filhos. Descobrir no coração, fazer com que eles descubram o valor desta leitura. E, óbvio, sem falar depois daquilo que significa a vida comunitária. Ou seja, a nossa catequese de iniciação à vida cristã com as crianças, os adolescentes, com os jovens e com os adultos, é espaço de formação de discípulos. E por isso parte da Sagrada Escritura. É para a Bíblia que nós nos voltamos. Nós não vamos comunicar verdades de fé, mas vamos apresentar uma pessoa, Jesus Cristo, palavra viva do Pai, que nos convida a segui-lo. E seguindo, vamos com ele abrindo a Escritura, compreendendo a revelação de Deus que quis falar aos homens e o fez de modo profundo, pleno, perfeito, por meio de seu Filho. Nesse caso, com Jesus nós abrimos a Bíblia e por meio da sua luz, graça e do seu Espírito, compreendemos a Sagrada Escritura. Você disse muito bem que o exemplo ele acaba arrastando aí, né, mostrando, na verdade, que a primeira catequese ela é no seio familiar. A gente primeiro tem que ensinar em casa, para depois a criança ter a base na catequese. E não, como a gente vê acontecer até nas escolas, entregar essa formação de fé somente para a igreja, somente para a catequese. Na verdade, é isso mesmo que o texto propõe. Ao ressaltar que Timóteo, desde a infância, ele já tinha o conhecimento e já... Porque são duas coisas. Primeiro, o conhecimento da palavra e o segundo, o reconhecimento que a palavra é um tesouro. São duas coisas muito importantes, ou seja, se desde a família os pais e mães católicos leem a Sagrada Escritura, leem a Bíblia com os filhos, contam de modo que as crianças possam compreender o Evangelho, saibam quem foi Jesus, tragam para dentro da casa símbolos bíblicos. Isso já oferece a essa criança, ainda muito pequena, um apreço, uma curiosidade. E é óbvio que depois, oferecendo a essa criança as suas comunidades eclesiais de base, colocando na mão dos nossos catequistas, que eu aproveito a oportunidade, se você me permite, para agradecê-los. Vocês não fazem ideia do valor do ministério de vocês em nossas comunidades eclesiais de base. Eu digo, sempre falo com os nossos catequistas do Crisma, mas isso cabe a todos, desde daqueles que preparam os casais para receberem as suas crianças quando a esposa está gestando, e depois para a preparação do primeiro sacramento do batismo, para a primeira Eucaristia, o Crisma, a iniciação cristã da vida dos adultos. Vocês não sabem onde chegam aqueles e aquelas que vocês tocaram com a generosidade da mão de vocês. Eu posso dizer que sou cristão, fui padre por 23 anos e hoje sou bispo porque uma catequista foi generosa. Generosa. Ela olhou para mim quando eu voltei para a igreja, depois de muito tempo afastado, ela me segurou pela mão e enquanto, como diz a Timóteo, eu não estive ancorado em Cristo, permanecendo firme, eu não estive me relacionando com Ele de forma profunda, recebendo dele como o ramo recebe da videira o que precisa para produzir frutos,
E enquanto eu não professei a fé de modo maduro, ela não me deixou. Então, a Teresa e a todos e todas as nossas catequistas, os nossos catequistas, muito obrigado. Vocês contribuem e colocam nas mãos nossas e de todos e todas que a vocês foram confiados o tesouro da palavra, abrindo para nós um caminho de seguimento de Jesus Cristo. E saibam, chegam longe aqueles que as mãos generosas de vocês tocaram. Nós estamos no quadro Caminhos da Bíblia, recebendo do Anderson Franklin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, formado em Sagrada Escritura, está nos esclarecendo, dando uma luz à palavra de Deus. E uma das formas da gente refletir e da gente praticar seria o círculo bíblico. Ótima questão. Muitas vezes nós pensamos que os círculos bíblicos serviram num tempo. Eu não concordo. Nós precisamos adequá-lo ao tempo presente, pois o círculo bíblico é uma oportunidade única, de maneira especial para muitos adultos, para idosos, para pessoas que não tiveram um contato com a Sagrada Escritura, para jovens e até para crianças refletirem a palavra de Deus em suas casas, em suas ruas, nos condomínios onde estão. Por isso, o círculo bíblico, ou como nós chamamos em nossa arquidiocese, os catequistas dos círculos bíblicos, são aqueles que fazem uma catequese permanente. Eles vão silenciosamente, mas com constância, visitando as famílias, levando às casas a força, a luz, o consolo, o conforto da palavra de Deus. Por isso, soprar um vento novo sobre os nossos círculos bíblicos é uma urgência para que se multipliquem. Recentemente, a área de pastoral de Cariacica Viana fez algo extraordinário. Eles se comprometeram em trabalhar arduamente para que em cada comunidade eclesial de base existisse pelo menos um círculo bíblico. Uma ótima iniciativa, por quê? Porque fala da palavra de Deus que vai ao encontro, da palavra de Deus que acolhe, da palavra de Deus que visita, da palavra de Deus que ilumina o coração de nossas famílias em tempos tão desafiadores como esse no qual estamos. Olha, como esse texto, Dom Anderson, indica a formação desses discípulos. O texto hoje nos mostra, né, nesse sentido, o homem de Deus, né, qualificado para toda boa obra. E o que isso de fato indica na atualidade de hoje? Interessante porque a expressão do coração do texto fala ajudar a praticar a justiça. Uhum. E nós precisamos compreender isso dentro do universo bíblico. A palavra justiça, dentro do corpus paulino, ou seja, do conjunto das cartas paulinas, ela está muito ligada com a misericórdia. Ou seja, a raiz da palavra, que é uma raiz importante, ela dialoga com a misericórdia de Deus. Por isso, o homem e a mulher formados pela Sagrada Escritura são aqueles que praticam a justiça, ou seja, são misericordiosos. O próprio Jesus no Evangelho diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça. E muitas vezes nós pensamos no lado punitivo, como uma justiça distributiva que nós conhecemos hoje, né? Você fez o bem e você recebe o bem, você fez o mal e você recebe o mal, e isso é muito próprio, é justo que seja assim. Porém, dentro da Sagrada Escritura, Deus é movido por um coração misericordioso. Acolhe o pecador, rejeitando o pecado, obviamente, porém convidando o homem e a mulher de todos os tempos. Ontem, por exemplo, digo ontem, mas nesses dias nós celebramos São Mateus, e é interessante porque São Mateus foi atingido pela palavra de Jesus antes mesmo de ter sido convertido. E por isso o homem e a mulher, formados nos caminhos da palavra, são homens e mulheres misericordiosos, que promovem a vida em todas as suas dimensões, desde a sua concepção até a sua morte natural, defendendo a vida em todos os estágios, promovendo a justiça, a fraternidade, colocando em seu próprio coração em sintonia com o coração de Cristo. Por isso, se torna um homem e uma mulher de Deus aquele e aquela
que se deixa formar aos pés do Mestre pelos valores do Evangelho, que está apto para praticar a palavra, como você disse, está apto para dar testemunho da fé e é instigado a dizer sim a Deus diante das urgências do tempo presente, é provocado por Jesus quando disse, e a campanha da fraternidade deste ano apontava, dai-lhes vós mesmos de comer, há um compromisso social na fé. Há uma maturidade necessária para que nós assumamos no mundo o testemunho da caridade, o testemunho da fé e, de maneira especial, a prática da justiça, que é pedido daqueles e daquelas que foram tocados pela palavra. Por isso, vejam, quando nós falamos da importância da Bíblia, e você começa bem a formação de discípulos missionários, nós estamos falando destes e destas que querem gradativamente e ao longo da vida alcançarem a maturidade da fé. E a maturidade da fé, ela também é alcançada e, sobretudo, com a participação dentro da comunidade eclesial, com a vivência do sacramento, sobretudo a Eucaristia. Mas nós não podemos deixar de lado a escuta atenta, o alimento que é a palavra e a formação para a compreensão da mesma. Donos, para a gente encerrar, o instrumento da prática do discípulo é a Bíblia, a Escritura Sagrada. Aonde que ela deve ficar no seio familiar? Em cima da mesa, na estante de decoração? Não, né? É interessante porque muitas vezes nós tínhamos antigamente aqueles que vendiam Bíblias com aquelas figuras e nós deixávamos nas Grande, foto do figuras. Papa. Exatamente, são bonitas e Aham. tudo, né? Falam dos grandes pintores de todas as épocas e tempos, porém, a palavra de Deus, como diz a música, ela está perto de ti. Ela está em tua boca e em teu coração. Por isso, cresce na fé aquele que adere a Cristo, o segue, diz o seu sim generoso a cada dia. Compreende que é a comunidade eclesial de base onde somos formados. É lá no contato com os irmãos e irmãs que recebemos a instrução da palavra. Aquele que cresce na fé na comunidade acolhe a maturidade da mesma na missão. E por isso, a palavra de Deus não pode ficar na estante. Ela deve estar em nossa boca e em nosso coração. Mas para que isso aconteça, precisamos nos alimentar cotidianamente da palavra. Mais nos alimentamos dela, mais nós estaremos, como disse a primeira imagem, ancorados em Cristo. As tempestades da vida são muitas. Nós precisamos dessa âncora firme e também unidos a Ele, como o ramo está unido à videira, produzindo frutos de uma fé autêntica que nos garanta, como discípulos missionários de Jesus Cristo, sermos neste mundo sal da terra e luz, que é o próprio Cristo em nós. Nós chegamos ao final desse nosso primeiro encontro. Eu te agradeço, Anderson, por todo o aprendizado que a gente viveu nesse momento aqui. Eu que agradeço a oportunidade e nós estamos iniciando um quadro, ou seja, nós nos veremos no próximo mês falando sobre a missão que nasce da escuta da palavra de Deus. Até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau, Deus nos abençoe.